Tema da palavra: a importância do poder do Espírito Santo, parte 2. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Você ama aí, ó, você está cheio do Espírito, porque o Espírito, ele ama a palavra de Deus, ele nos leva para isso. Vamos ler alguns textos. Lucas, o primeiro texto, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Para você anotar aí já, nós vamos ler depois Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Vamos ler por parte, porque senão o pessoal lá fica bravo comigo. Lucas, primeiro texto, Lucas capítulo 24, eu nem coloquei aqui o tempo. Primeiro texto aí. Eu envio, Jesus falando, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, é uma promessa, mas fiquem na cidade fiquem até serem revestidos do poder do alto. Vocês viveram comigo, vocês foram discipulados por mim, vocês aprenderam, mas nada disso vai adiantar se vocês não forem cheios, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1, de 4, 5 e depois pula para o versículo 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, o próprio Jesus: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Jesus falou muito sobre essa promessa, sobre a importância do Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, por favor. Mas receberão, quando vocês forem batizados com essa promessa, com o poder do Espírito Santo, mas vocês receberão, daí vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e daí vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Atos 2, de 1 a 4, é o que vai acontecer aqui hoje, nessa noite aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos obedientes, eles esperaram, eles se reuniam, eles ficaram todo aquele período que Jesus falou, se reunindo, orando, conversando sobre aquilo que Jesus tinha falado, seguindo as orientações, todos os dias ali, unânimes. Eles estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, não alguns, não... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui é o Pentecoste, depois do acontecimento da ressurreição, da morte e ressurreição, sem sombra de dúvida, o acontecimento mais importante da igreja de Jesus Cristo. Agora, uma discussão, que se usa nomenclatura, foi batizado, é lógico, nós aqui cremos que quando nós aceitamos a Jesus, já tem atuação do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo na hora da conversão, porque nós só nos convertemos, nós só percebemos a necessidade de Jesus, de ter uma vida transformada, por causa do Espírito Santo. Ele que convence a gente, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, nós também cremos que isso é algo que ele pode ser trabalhado, existem experiências pós isso.
Após a conversão, nós cremos num revestimento, num batismo, num enchimento, numa unção, e não necessariamente em um momento. Nós podemos ter uma experiência, 2, 3, nós podemos de alguma maneira ter várias experiências, e essas experiências servem para nos marcar, para de alguma maneira trazer confirmações, para trazer dons e manifestar frutos, manifestar dons, capacidade, de alguma maneira para que a gente possa concretizar e completar a obra daquilo para qual Ele nos chamou. Agora, tem muita gente que para nesse Pentecoste assim, olha, a unção ou o batismo do Espírito Santo é isso, é o barulho, é o dom de línguas, é aquela manifestação, é o vento, é aquilo. Meu querido, se a igreja tivesse parado aqui, o evangelho não teria chegado a nós. Isso foi um sinal para que a igreja pudesse ver, falar assim, olha, foi agora, mas isso foi um sinal. A concretização, ou para o que aconteceu isso, foi no desenrolar de Atos. Vocês vão receber poder, não é para vocês ficarem ali na igreja, ficar falando em línguas, ou ficar sentindo vento, ficar sentindo arrepio, para que vocês se tornem testemunhas, para que o reino se expanda, para que vocês preguem ousadamente, para que vocês de alguma maneira se tornem testemunha, não só aqui dentro da igreja, mas ali fora na escola, ali quando vocês viajarem, ali no trabalho, em todos os lugares. Mas nós também, por outro lado, então, do jeito que tem igreja, que enfatiza tanto o sinal desse poder, de uma unção, tem igreja também que o ignora. É importante, de alguma maneira, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus está agindo, de alguma maneira está pegando, agora, não é só, porque tem muita gente, estou sentindo o Espírito Santo, eu falei em línguas, eu senti um arrepio, eu senti um vento, mas sai daqui, nossa, se testemunha só se for testemunha do caos. Então daí, será que teve uma experiência com o Espírito? Pode até ter tido, mas não teve transformação, não teve mudança. Então por isso que muitas vezes nós que viemos de uma igreja histórica, tradicional, com zelo na palavra, muitas vezes chega até a questionar, será que teve mesmo uma experiência? Porque a experiência tem que levar a uma ação. A experiência, o poder, o recebimento do poder é para um fim. O fim não é a experiência, o fim não é ficar numa igreja reunido e ficar, não, o fim é que, através desse poder que a gente recebe, dessas experiências, desse poder de assunção, a gente tenha coragem de sair e manifestar isso lá fora, para o incrédulo, falar, orar, expulsar demônio, falar, não, meu querido, eu vou aí orar, eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar, vai manifestar, vai transformar, vai salvar, vai curar. Mas por quê? Porque esse poder está em mim, porque eu recebi do céu. Não, mas eu tenho vergonha, a gente vai ver sobre isso daí. Então é importante as duas coisas, porque são nessas experiências que muitas vezes nós ficamos, não, porque tem igreja que às vezes só foca na experiência e não tem transformação, a gente recua e não fala de experiência, não busca, não fala de poder. Por sua vez também fica só na igreja, só falando de palavra, de o que é errado, o que é certo, e também não muda a vida de ninguém, não conquista, não sai para mudar a história daquele lugar. Mas nós estamos aqui para falar, Senhor, vem como em Pentecoste, vem nos dar experiência, vem como fogo, vem sobre nós, vem com dons, vem com vento, vem com fogo, vem com capacitação, mas para que a gente não fique aqui só falando, ai que gostoso, que delícia, não, que a gente isso daí possa mudar a nossa vida e nos dar coragem, ousadia, para ser diferente lá na minha casa, para ser diferente na minha família, para ser diferente lá no meu trabalho, lá na escola, e que eu possa mudar a história dessa cidade. Você crê nisso daí? Você crê que o poder do Espírito Santo serve para isso daí? Aliás, serve não, parece que nós servimos para isso. Ele quer nos usar, quer nos encher, nos capacitar para isso. Eu queria falar sobre o poder, quando eu coloco
a importância do poder do Espírito Santo, eu falei na quinta-feira passada, que o próprio Jesus nos mostrou isso. Ele mesmo sendo homem, não abriu mão desse poder. Ele foi ungido, ele foi capacitado pelo poder do Espírito Santo. Eu falei vários textos mostrando isso daí. Nós vemos a preocupação dele em transmitir isso para os seus discípulos. E nós vemos também, agora Paulo, como não só os discípulos, os apóstolos, mas Paulo entendeu por que é importante nós falarmos da importância do poder do Espírito Santo para a igreja. Olha só, Romanos 1,16 fala da importância. Não, olha só, Paulo entendeu tão bem isso que em 1 Tessalonicenses 1,5 ele fala o seguinte, quando ele escreve essa carta: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Paulo entendia que não era só pregar, não era só ensinar, mas tinha que ter a manifestação do poder. Mas por que o poder é importante? Porque em Romanos 1,16 diz que até o próprio Evangelho é chamado, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas, tanto do judeu como do grego. 1 Coríntios 4,20, ele diz: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Precisamos de um novo Pentecostes. João 20, 21, 22, aqui está quando Jesus despede, está ali falando, antes do Pentecostes, Jesus chega para os discípulos, coloca aí João 20, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus está falando para crentes, para discípulos que já tinham curados, já tinham expulsado o demônio, já tinham o Espírito Santo. O próprio Jesus sopra sobre eles, mas ali em Pentecostes eles são revestidos de poder. Nós como igreja, nós somos, por isso que eu falei, nós como igreja, nós temos o Espírito Santo. Nós, de alguma maneira, sabemos, a gente ensina, a gente tem discernimento, mas a igreja, eu quero muito mais do que apenas um discernimento do Espírito. Eu quero muito mais do que aquilo que eu tenho, mesmo sendo pastor. Eu quero receber o poder do Espírito Santo. Eu quero que essa igreja realmente experimente, não só porque eu quero poder, para receber uma cura, não, mas para que a gente expresse o Evangelho. Se falou que o Evangelho é o poder de Deus, será que nós temos expressado? Será que as pessoas olham para essa igreja, olham para você, olham para o povo de Deus e têm falado assim: nós vemos o poder de Deus nessa igreja? Se não tem visto, talvez eles não tenham visto o Evangelho através dessa igreja. Talvez eles tenham visto um monte de coisa legal, testemunho, olha, gente de caráter, mas gente de caráter, tem um monte de gente aí sem conhecer a Jesus, tem um certo caráter, mas nós temos algo além do caráter, nós podemos manifestar o poder de Deus, porque Ele nos deixou essa promessa, não foi só para os discípulos lá. Eu queria falar, então, nesse texto aí, é para crente, por isso que eu creio, sim, que nós temos o Espírito Santo. Todo cristão, todo aquele que aceita Jesus, ele já recebe o Espírito Santo. Mas aqueles que desejam, aqueles que buscam, aqueles que têm coragem de falar assim: não, eu estou sujo, eu tenho pecado que eu não consigo vencer, eu não consigo perdoar, eu de alguma maneira ainda eu não senti Deus manifestar, eu não tenho poder, eu não sinto o poder de Deus quando eu oro, quando eu expulso demônio, quando eu preciso mais, porque eu sei que isso é o que Deus tem para mim, isso é o que Deus tinha para aquela igreja. Será que era só para aquela igreja? Daí o versículo que eu queria continuar lendo com vocês aqui, Atos 2, 39, por favor. Puxa, acho que eu não vou conseguir tirar a blusa aqui, que esse negócio já esquentou tudo. Vamos lá, vou tentar pregar mais um pouquinho. Se não aguentar, vocês dão um tempinho aí. Essa promessa desse poder, desse Espírito Santo, Pedro, na primeira pregação, depois de ter recebido esse poder, ser revestido, ter recebido essa promessa, olha o que ele fala: pois a promessa é para vocês,
para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Alguém está aqui porque o Senhor chamou? Então essa promessa de poder, da unção, da capacitação, do revestimento, do batismo do Espírito Santo, é para você também. Nós podemos ter isso daí, amém? Nós não só podemos, mas precisamos. Eu queria dizer que o Josevaldo, pregando aqui sábado, ele falou um negócio que chamou muito a minha atenção. E porque mais do que nunca a igreja de hoje precisa do poder do Espírito Santo. Eu vou precisar tirar, porque já estou muito quente aqui. Vocês, só um minutinho. Bobinho, achou que ia pregar sobre o poder do Espírito Santo com uma blusa de frio, né? Ia passar frio, né? Mas tá bom. Olha, eu estou com calor com essa daqui, ó. Mas vamos lá. Essa daqui não dá para tirar, né? Então, vamos lá. O Josevaldo falou um negócio que chamou muito a minha atenção. E porque eu tenho visto não só pastores avivados, e aqui, todos os pastores que eu sigo, e daí, pastores de igrejas históricas, mas são avivados, mas de linhas, né, chamadas as igrejas mais tradicionais, mas todos os pastores que têm buscado, eles chegam no consenso, e os pastores mais avivados, tem um consenso entre eles, a igreja atual, ela está muito carente do poder do Espírito Santo. É muita, depois eu vou falar aqui um negócio, mas daí o Josevaldo falou sobre o paralítico, Atos 6. Ah tá, ela vai arrumar minha gola, obrigado minha querida. Ele falou sobre o paralítico 3:6, que quando está aqui esse versículo, quando ali a igreja, bem no seu início, eles tinham acabado, eles foram batizados ali, receberam esse poder no capítulo 2, ali eles estão começando a igreja, e a gente percebe que eles não têm nem recurso, porque um paralítico ali está pedindo esmola, está pedindo um recurso, dinheiro, e está passando ali João e Pedro, e o paralítico pede dinheiro, esmola, alguma ajuda. E os apóstolos falam, olha, nós não temos ainda, a gente não consegue, o pessoal ainda não entendeu sobre dízimo, a gente está começando ainda, o pessoal, vai começar a ensinar, a gente não tem nada ainda, mas o que nós temos, porque a gente não tem recurso financeiro, mas a gente já recebeu o poder. Daí, então o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. Nós não temos dinheiro para ficar, nós não temos esmola, mas a gente tem o poder para, no nome de Jesus, te dar cura. Levanta aí, sai aquilo lá. Daí eu fico imaginando, que o paralítico, eu acho que, eu estava pensando, dá um dinheirinho. Se desse um dinheirinho maior, eu acho que ele ia ficar muito feliz. Mas daí de repente vem a cura do seu mal, e ele fica tão feliz que ele quer seguir, ele fica... Mas daí o Josevaldo falou, a igreja de hoje, se fosse a igreja de hoje, ia dar roupa, ia levar ele para a assistência social da igreja, ia vestir, ia fazer a barba, ia dar uma maca nova, ia dar uma cama, ia fazer tudo, só não ia falar levanta e anda, porque hoje a igreja tem recurso, tem dinheiro, tem assistência social, tem tudo, mas não tem o poder para falar levanta e anda. É um negócio assim, falar assim, a hora que o Josevaldo falou aquilo, eu falei, rapaz, que paulada. E a gente está falando, eu falei, preciso pegar isso daí. Daí pegando vários, eu falei, Jesus, por isso que o Senhor está falando para a gente voltar a buscar, falar, nós precisamos desse poder mais do que dinheiro, mais do que recurso, mais do que tudo que nós temos buscado. E daí eu vou falar que a igreja atual, temos sido uma igreja com muita religiosidade, mas pouca vida, com muita ortodoxia, mas com pouco poder, com muita discussão e pouco trabalho, com muito barulho, mas pouco resultado, com muita atividade, mas pouca efetividade.
Mas nós hoje estamos aqui para mudar essa história. Nós vamos começar a falar desse poder. Nós vamos começar a falar, Senhor, nós precisamos voltar lá naquela igreja primitiva, começar a ver o que eles buscavam, o que eles faziam. Eles oravam, eles eram mais simples, eles de alguma maneira se dedicavam na palavra, na oração, no jejum, com o que eles se importavam, porque nós precisamos, porque de alguma maneira eles faltavam algumas coisas, eles eram perseguidos, mas eles não eram amedrontados, eles de alguma maneira passavam por tribulações, mas não ficavam com um monte de mimimi, tinha situações difíceis, mas nada parava aquela igreja. Hoje tudo para as igrejas, hoje tudo para as famílias, hoje tudo é um negócio, mas sabe por quê? Porque o dinheiro, chega um momento que o dinheiro não compra. Chega um momento que a capacidade humana para, chega um momento que a sabedoria para, chega um momento que os recursos financeiros não resolvem, chega um momento que a ciência não resolve, mas eles não tinham nada disso, mas eles tinham o poder de Deus, porque o poder de Deus nada pode parar. Eles eram cheios do Espírito Santo, por isso que tinha perseguição, tinha soldado, tinha ameaça, tinha morte, mas eles cresciam cada vez mais. Hoje a igreja tem poder, tem recurso, tem influência, tem tudo, mas não consegue avançar, porque falta aquilo que é imparável, e aquilo que é imparável é o dunamis, é o dinamite, é a dinamite que nada consegue parar. Pode colocar rocha, pode colocar, porque aquele poder é uma dinamite que para, que estoura, que explode todas as coisas. Amém? Você quer ser cheia? Você quer ser cheio? Você quer ser uma igreja, voltar? Então, meu querido, nós estamos no caminho certo. Eu falei semana passada, o que você precisa fazer, além desses cultos? Não é só no culto, porque um dia só, uma quinta, um domingo, você na tua casa, começar a falar, Senhor, essas pregações, essas palavras, só está servindo para começar a colocar um gostinho na minha boca, de desejar, de querer, de falar, é isso mesmo, eu preciso disso, eu quero ser essa igreja, porque tudo me para. Semana passada eu falei, por que nós precisamos desse poder? Eu falei, primeiro, se não colocar óculos, para enfrentar as adversidades. Nós temos adversidades, falei domingo sobre os problemas, que as adversidades o inimigo usa para nos parar, para tirar a gente do foco, mas Deus nos usa para capacitar, para nos forjar para o propósito dEle. Falei também para que nós precisamos do poder, para parar de especular e começar a testemunhar. A igreja é muito cheia de conversa, de o que é certo, o que é errado, qual igreja que é certa, qual que é a igreja que é errada, isso está fora de contexto, aquilo, é tanto mimimi, e a gente esquece de testemunhar, de pegar esse poder, de orar, de falar. O que importa é realmente a gente falar que nós encontramos um Salvador, que nós encontramos um Senhor que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. A gente fica com tanta coisa, mas eu quero continuar hoje, porque nós precisamos desse poder também. Para que nós precisamos ser revestidos desse poder? Primeiro, hoje, nós precisamos de poder para morrer. Começar hoje assim. Nós precisamos, a igreja atual precisa de poder para morrer. Em Atos 1:8, quando Jesus fala, ser-me-eis minha testemunha, vocês vão receber poder e ser minhas testemunhas. Esse termo testemunha no grego equivale à palavra que no português para nós se traduz mártir. Sabe o que é um mártir? É aquela pessoa que dá vida por algo, por alguém. Quando Jesus está falando, e vocês vão ser as minhas testemunhas, porque hoje eles precisavam de poder para se tornar uma testemunha. Hoje a gente não precisa de poder para se tornar uma testemunha de Cristo, porque hoje se tornar uma testemunha de Cristo, a gente ganha até seguidor no Instagram. Hoje, dependendo se você for uma testemunha influente, se você cantar bem, se você tiver talento, isso te leva até para Miami, isso te faz conhecer o mundo, isso te leva a ganhar dinheiro. Naquela época, meu querido, você tinha que falar assim, eu sou uma testemunha, porque o meu Senhor agora é Jesus, numa época que o Senhor era César, numa época onde
declarar que você tinha outro senhor sem ser César, você estava na roça. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo começa a falar: nós temos um senhor, nós temos um rei, nós temos alguém que agora a nossa vida é para ele, nós seguimos ele, nós adoramos ele. Não, quem tem que ser adorado é César, ave César. Mas como esse povo vai conseguir enfrentar todas as adversidades, todas as ameaças? Porque se você se tornar uma testemunha, você pode ir para uma arena, você pode ter a tua casa incendiada, você pode perder os teus filhos, a coisa vai ficar preta para você, mas não tem problema, porque vocês não vão fazer isso no braço da carne, vocês vão fazer isso no poder do Espírito Santo de Deus. Então aquela turma enfrentava, aquela turma, para se tornar, só podia se tornar crente quem recebia, quem era cheio do poder do Espírito Santo. Naquela época não dava para ser crente sem ser cheio do poder do Espírito Santo. Naquela época, a primeira, acho que eu vou ser testemunha de Jesus. Espera aí, acho que eu não vou ser não, você é doido, não vou ser não. Hoje dá para ser testemunha. Não, quando Jesus fala isso daí, vocês vão receber poder, porque depois que vocês receberem poder, vocês vão se tornar mártires. E foi o que aconteceu. Um morre disso, um morre daquilo, mas eles morrem assim. Pedro fala assim: não, é crucificado, não, me coloca de ponta cabeça. Paulo: não, vou perder a cabeça, mas para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sabe, as pessoas naquela época, você assiste, sabe, mas só era porque não era como a gente é. Porque hoje, se for na igreja, tem a possibilidade de pegar coronavírus. Eu fico imaginando, se você for crente, você tem, pode ser que você seja devorado por leão. Você imagina os crentes de hoje? Cara, não ia ter um crente. Esses 30% do Brasil, né? 30% do Brasil é evangélico. Eu fico imaginando, se falasse assim: gente, agora quem for crente vai ser comido por leão. Eu queria que fizesse passar um censo. Quem é crente? Quem vai falar aí e correr o risco? Eu não sei se eu falaria. Por quê? Porque a gente talvez não seja ainda cheio, não esteja cheio desse poder que nós precisamos ter e ser. Esse poder que Jesus falou. Por isso que Jesus falou assim: fiquem até. Porque se vocês colocar o pé para fora, a coisa vai ficar feia para vocês, e vocês vão recuar. Aquilo que eu tenho para essa humanidade não pode recuar. Aquele que eu chamo não pode, aquele que lança a mão no arado não pode mais olhar para trás. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meu querido. E só que tem um detalhe: essa igreja cheia do Espírito Santo, mesmo com perseguição, mesmo com alguns morrendo, ela crescia, aumentava, e era muitos sinais e prodígios, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Fala que até a sombra dos apóstolos curavam. Por quê também? Porque eram cheios do poder de Deus, porque eram cheios do poder do Espírito Santo. Hoje, a gente não vê, porque a época mudou. Não, a época pode ter mudado, mas o poder de Deus não muda, porque a palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. A época pode mudar, mas o poder dele não muda. O que mudou foi a época, mas sabe o que mudou? Os cristãos também mudaram. Hoje os cristãos, eles fazem a obra com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu talento, com a sua intelectualidade. E hoje está dando. Mas para alguns países é só cheio do Espírito. Hoje ainda tem cristão cheio do Espírito. E nós precisamos, pastor, você está batendo, não, eu estou falando, eu estou querendo fazer isso com a gente, meus queridos. Cadê? Levaram para lá. Talvez hoje a gente está a gente já, daquele clarinho. Não, mas Deus está querendo nos purificar,
para que fique realmente só o poder, a unção dele, para a hora que a gente falar, as pessoas ficar, não, mas eu não sei homilética, eu não sei como que tem que falar. Pedro também não sabia, mas ele falava, 5.000 almas se convertia. As pessoas os conhecedores da época ficavam assim, ó, ele deve ter estado com Jesus mesmo, ele andou com Jesus, porque ele não tem conhecimento assim, ele não tem estudo técnico, e olha como ele está falando, que ousadia, que não sei o quê. Nós precisamos de poder para morrer, para renunciar aquilo que for necessário. Daí tem aquela frase, Martin Luther King, quem não ainda encontrou uma missão ou algo para morrer, quem não encontra ainda algo que vale a pena morrer, ainda não aprendeu nada sobre o que é viver, ainda não está apto para viver sobre nada. Até nós encontrarmos algo que vale a pena, falar assim, eu dou a minha vida por isso. Só que talvez por nós mesmos nós não vamos conseguir. Agora, quando o Espírito Santo tomar conta de nós, fala assim, eu quero morrer por isso. Isso vale a pena morrer. Eu dou minha vida, eu faço o que for para que esse evangelho possa tomar conta de Pirajuí, possa ganhar 1, 2, 10, 20, 50 vidas, porque lá eu estou ajuntando tesouro. Na hora que eu chegar lá, Marinho, servo bom e fiel, você foi sobre o pouco, você foi fiel. Aonde que o pouco? Lá naqueles 50 anos, 70 anos, 80 anos lá de vida difícil, você foi fiel. Agora, sobre o muito eu vou te colocar, seja um dos reis do meu reino, seja um dos governantes, venha me ajudar a governar esse meu reino. Por quanto tempo? 50 anos? Vai ter que trocar? Vai ter eleição? Não, meu querido, agora é por toda a eternidade, para sempre, sempre, todo sempre. Amém, meu querido? Segundo, poder para quê? Poder para perdoar. Poderia entrar aqui nesse poder para morrer, porque perdoar é quase igual, né? Às vezes, dependendo. Mas Atos 1:8, quando Jesus disse, vocês receberão poder e se tornarão minhas testemunhas. Eu queria dar um exemplo, ele estava falando isso para João. João fazia parte desses apóstolos. E eu queria colocar, se você quiser ler, em Lucas 9, de 51 a 55. Você pode colocar aí, Jesus está descendo, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Jesus estava indo para ser sacrificado, para se entregar. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano. Jesus ia tentar passar em Samaria, de alguma maneira, talvez para pregar ou para cortar caminho, povoado, para ali fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Mas a questão é que o samaritano não se dava com os judeus. É uma briga antiga isso daí. Mesmo isso daí já tinha acontecido, a mulher samaritana já tinha evangelizado, mas essa questão de preconceito, de briguinha, e daí o pior não são eles, não quererem receber Jesus, mas olha o que acontece em seguida. Olha um discípulo de Jesus, João. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, olha o que eles fizeram, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quer que a gente ora para o Pai destruir eles? Pensou se a gente fosse, Senhor, ora para cair fogo. Teria tanto lugar, né, que a gente queria, né? Mas vamos ficar quieto, né? Porque senão a gente vai ficar igual o João aqui. Mas como a gente, talvez ainda a gente não está cheio de poder, às vezes a gente é igual o João, a gente é discípulo, a gente está servindo Jesus, mas a gente às vezes serve igual o João. Manda cair fogo do céu sobre aquela pessoa, igual Pedro, pega a espada, Senhor, eu vou cortar o pescoço, não é a orelha, não. A gente às vezes é assim. Daí essa situação passa-se um pouquinho, alguns dias, Jesus é sacrificado, passa 40 dias, Jesus é elevado ao céu, mais 10 dias, esses apóstolos, eles são cheios do Espírito Santo. Passa mais algum tempo, a igreja começa a crescer, ela é dispersa, o evangelho chega em Samaria através do diácono Filipe.
a igreja é dispersa, está sendo perseguida. Samaria, Filipe chega em Samaria lá, nesse povoado aí, que não se dava bem com os... João estava querendo mandar fogo para destruir aquele povo. Agora o evangelho chega lá, Filipe, e começa a ter cura, libertação, aquele povo aceita o evangelho. Logo em seguida, onde está isso daí? Só para, não vamos ler, porque senão eu vou perder o tempo aqui, mas isso daí se encontra em Atos 8, daí de 5 a 8 vai falar sobre Filipe indo, mas daí de 14 a 17 o que eu quero falar. Depois, quem que vai? Os apóstolos, aquela cidade, Samaria está recebendo o evangelho, só que eles precisam receber o Espírito, eles precisam receber o fogo do Espírito, eles precisam ser cheios do poder do Espírito, isso que nós recebemos, eles precisam receber. Sabe quem que vai lá ministrar o Espírito Santo? Quem queria mandar fogo, destruir aquele lugar lá. Mas agora ele vai, não para mandar fogo, para destruir, ele vai mandar fogo para levantar, para restaurar, para empoderar aquele povo. Então, meu querido, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, aquele povo não gostava de mim, aquela pessoa fez isso, a gente não se dava, porque falou, porque disse, porque não sei o quê. Meu querido, cheio do Espírito Santo, a gente não tem mais tempo com isso. A gente quer ver o evangelho expandindo, a gente quer ver o reino prevalecendo, a gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer, aonde que eu posso orar, o que eu posso fazer, onde que eu posso servir, João vai lá e ministra, e aqueles se tornam irmãos de João, se tornam discípulos, eles se tornam um, porque o Espírito Santo faz isso. Aquele que você não gostava, não tem mais espaço para não gostar. Quantas vezes nós ouvimos, você já ouviu, talvez você seja uma dessas pessoas, eu tenho dificuldade de perdoar, talvez seja porque nós não ainda fomos cheios do poder do Espírito Santo. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu preciso ser cheio do poder do Espírito Santo. Aqui minha mãe tem essa experiência, ela tinha um problema de mágoa, e quem viu o capítulo dela sobre perdão no livro, que é é difícil falar um preferido, mas eu acho que é o que eu mais li, porque eu já falei sobre perdão e falo muito, e ela fala, esses dias eu falei, mãe, é um dos capítulos que eu acho mais lindo, ela falou, porque é vida, porque é o que eu vivi, mas daí eu já conheço o testemunho. Ela começou a orar para perdoar, ela orou, começou, daí depois mas daí junto com isso ela começou a orar para ser cheia do Espírito Santo, porque ela percebia que era difícil. Daí ela consegue perdoar, mas daí ela nessa busca do Espírito, o Espírito falou, agora você precisa amar, e ela orando toda noite, buscando completar essa ação que foi milagrosa, veio junto com a experiência que ela também, não foi na igreja, mas teve um Pentecoste, foi ajoelhado na cama, foi uma madrugada, que foi da meia-noite até às 6, ela passou a noite ajoelhada lá, foi arrebatada lá, meu pai acordou no outro dia lá, o que está acontecendo ali, teve uma experiência, porque não é só na igreja, por isso que a gente está aqui falando, para você agora começar a chegar na tua casa e falar, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero receber a tua unção, eu preciso desse poder, para perdoar, para orar, para fazer, para realizar a tua obra, para ser um líder, para influenciar, para tudo isso. Então, meu querido, está difícil de perdoar, e como é difícil, por nós mesmos, nós não conseguimos, mas por isso que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos ir morrer também, nós não conseguimos na verdade fazer nada que Jesus nos ensina por nós mesmos, porque a nossa carne, ela é oposta a tudo que Deus quer, ela milita contra o Espírito contra a carne, mas a gente parece que gosta da carne, gosta do que a carne gosta, e a gente fica assim nesse lado, em vez da gente se entregar e falar, não, eu não aguento mais viver essa vida miserável, essa vida de inveja, essa vida de orgulho, essa vida de soberba, essa vida de rancor, essa vida de mágoa, essa vida de tudo, a hora que eu dou 3 passos em direção a Deus, falar, agora vai, é um olhar, é uma palavra, é um gesto, é uma promessa que eu não alcancei, é alguma coisa já me faz dar 10 passos em volta, sabe por quê?
Porque eu ainda não estou cheio do poder do Espírito Santo. Porque quando eu estiver cheio do poder do Espírito Santo, eu só vou caminhar de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Eu vou fazer, a carne vai, mas para. Eu vou falar, não, porque eu nasci para isso. Porque precisamos de um poder, porque a igreja precisa de um poder. Poder para pregar com intrepidez, poder para pregar com ousadia. Existe uma relação profunda e íntima com o enchimento do Espírito Santo e a pregação intrépida e ousada. Existe uma relação profunda do revestimento, do poder, da unção do Espírito Santo com muitas coisas em direção ao chamado de Deus. Se você perceber, nós temos as nossas limitações, nós somos tímidos, nós somos medrosos, nós somos frágeis, nós somos pó. A palavra de Deus fala que a gente é limitado, mas por isso que Deus, sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, por isso que Ele envia o Espírito Santo. Você acha que Ele ia confiar no Pedro que negava? Você acha que Ele ia confiar no João que queria mandar fogo lá para destruir? Eu vou confiar meu reino nisso. Não, peraí, vocês ficam até ser cheios do Espírito Santo, porque senão um vai querer cortar a orelha, o outro vai negar, o outro vai começar a brigar, o outro vai, primeira porta na cara, falar, eu não acredito no seu Jesus. Nossa, não acredito no seu Jesus. Daí sair, vamos orar para Deus mandar fogo ali naquela casa? Jesus, você acha que Ele ia confiar o reino dEle, os planos dEle? Não, por isso, fica lá quietinho, fica orando, fica buscando a Deus, para que vocês recebam o poder, porque daí quem vai conduzir vocês, quem vai dirigir vocês, vai ser eu mesmo, vai ser o meu Espírito, vai ser o meu poder. Meu querido, isso é tão bom. Esses dias eu vi um testemunho e mexeu muito comigo, porque às vezes eu me sinto muito assim, que o staff não está fazendo isso, o staff não está fazendo louvor, a igreja não sei o quê, eu preciso, e eu não estou fazendo isso, cara, não estou conseguindo fazer aquilo, não sei o quê, a igreja, a casa, a família, e eu fico tirando os cabelos, vocês estão percebendo, né? Eu fico me descabelando, tá? Estou quase 100 já. E daí esses dias eu vi um pastor falando, um pastor muito simples, e é um dos pastores que tem das maiores igrejas do Brasil. Eu vou falar, Abe Uber, era de Santarém, depois foi para Fortaleza, daí agora está em São Paulo. É o mentor de vários pastores do MDA. Ele falou que um dia ele foi fazer uma conferência, era um dos preletores, e ele é muito simples. Se eu ouvir pregação dele, ele vai falar assim, nossa, como um cara desse já tem uma igreja, deixou uma igreja com 100 mil membros, deixou outra igreja com 50 mil membros, começou uma igreja agora, já está com mais de 10 mil membros, 16 mil membros, e daí você vê ele pregar, você fala assim, cara simples. Dependendo de alguns teólogos, vão falar, nossa, teologia rasa, não sabe, ixi. Alguns vão até falar que é herege, né? Como a gente já ouviu às vezes, porque às vezes discorda de algumas coisas, tem algumas divergências, mas ele é simples, mas muito eficiente. E daí ele falou que foi nesse congresso, e daí nesse congresso teve um momento de oração para os pastores auxiliares. Porque falou, pastor auxiliar não é fácil, né? Porque os pastores titulares eles pesam, né? Eles ficam... Aqui não, né? Graças a Deus. Tem que fazer, vamos não sei o quê. Tá errado aqui, vamos não sei o quê. E os pastores auxiliares são uma bênção, porque carrega também o rebanho e tal. Vamos fazer uma oração para os pastores auxiliares e tal. Quem é pastor auxiliar aqui, fica em pé para a gente orar e tal, honrando os pastores auxiliares. E daí o Abe Uber estava ali, na frente, ali perto, porque ele ia ministrar, e daí ele ficou em pé. E daí o cara que estava ministrando, pastor, agora é para os pastores auxiliares. Daí ele falou, não, eu vi. E daí o cara não quis, tá bom, então orou tudo. Daí depois ele pegou o microfone e foi explicar. Ele falou, eu sabia que isso ia gerar alguma coisa, porque as pessoas, mas eu tenho um trato com Deus, eu tenho um trato com o Espírito Santo. Desde quando eu assumi a primeira igreja, eu falei assim, quem é pastor titular na igreja é o Espírito Santo. Eu sou pastor auxiliar.
Ele que resolve as buchas, ele que dirige tudo, ele que de alguma maneira, quando está tudo complicando, ele também, a hora que está tudo, nossa pastor, não sei o que, eu fico assim, ó, o Espírito Santo é com você, porque eu sou auxiliar, o senhor que é o pastor titular aí, mas na hora de honrar, eu também não recebo a honra é dele, na hora ele falou, é tão leve para mim, porque ele que dirige, ele que faz, então eu só sigo. O que dá certo, a honra é dele. Às vezes quando dá alguma coisa que eu sei que a culpa não é dele, que é por causa de gente, mas daí eu não recebo nada, eu não recebo nem a honra, nem as críticas. Ele falou, é tão leve, tão fácil. Eu falei assim, acho que eu vou fazer isso, viu? E daí ele falou, às vezes a pessoa acha que é estou querendo me achar. Ele falou, não, é o trato que eu fiz porque eu recebo, é isso que eu falei, as buchas, eu entrego tudo para ele. Daí numa hora dessa, eu sempre faço questão de honrar ele. Eu sou um pastor auxiliar. Quem é o pastor titular na minha igreja é o Espírito Santo. Então, de alguma maneira, é isso daí. Ele que dirige, ele que guia. E eu queria que não só ele se tornasse, sempre foi, mas que realmente ele cada vez mais fosse o pastor titular aqui, mas eu queria que ele fosse o marido titular na tua casa, queria que ele fosse a esposa titular na tua casa, eu queria que ele fosse o pai, eu queria que ele fosse realmente de alguma maneira, pudesse estar guiando, eu queria que ele fosse os membros, eu queria que ele fosse a igreja. Agora será que se ele fosse a igreja, será que se ele fosse o pastor, a igreja hoje estaria como está? É uma bênção, meu querido, eu não estou chamando atenção de jeito nenhum, por favor, eu estou querendo incentivar, nos levar a viver muito mais, porque eu tenho certeza que é Ele que está nos chamando a isso, é Ele que está nos convidando, é porque Ele não só nos ama, mas Ele ama essas vidas que estão aí necessitadas, estão precisando, e muitas vezes nós estamos como aquele povo antes do Pentecoste. Como aquele povo vivia? Aquele povo vivia trancado. Antes do Pentecoste, quando Jesus morre, eles estavam trancados. Tanto é que 2 vezes que Jesus aparece, tem que entrar, porque as portas estavam trancadas. Aquele povo não tinha coragem. Pedro, quando foi indagado, você é um discípulo, você fala como eles. Não fala. Eles estavam recuando, eles estavam voltando atrás, eles estavam com medo. Mas daí depois de Pentecoste, depois que eles se tornam cheios do Espírito Santo, eu queria mostrar alguns textos para você, para mostrar a relação do ser cheio do poder do Espírito Santo com a pregação ousada, e é o que nós precisamos. Atos 6, de 8 a 10, primeiro Atos 4, de 29 a 31, meu querido, é o último ponto, por favor, estamos encerrando. Atos 4, de 29 a 31, primeiro. Agora, Senhor, depois de ser revestido, antigamente com medo, preso, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, com ousadia, em meio às ameaças, todas as tribulações. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oravam, para no 31 mesmo, obrigado. Depois, eles já tinha acontecido Atos 2, eles já tinham sido revestidos de poder, eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles já tinham tido uma experiência, eles estavam falando, eles já tinham recebido, estavam com coragem, estavam com ousadia, eles estavam falando, Senhor, nos dá mais ousadia que essas ameaças, que nada nos faça parar, que a gente continua prevalecendo, e eles estão nesse clima, e eles passam a orar, continuam orando, e daí de repente o lugar, eles têm outra experiência, eles são cheios de novo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Está vendo a relação? Oração, busca, cheio do Espírito Santo, a consequência,
e anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Atos 6, de 8 a 10, por favor. Atos 6, de 8 a 10. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele era cheio do Espírito, ele tinha poder, tinha resistência, tinha gente falando o contrário, mas ele ficava quietinho. Não, gente, vamos ficar quietinho, vamos. Não, ele discutia, ele falava, ele pregava, ele anunciava corajosamente, não era tímido. Por último, Atos 9, 17 a 22. Atos 9, 17 a 22. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Foi cheio do Espírito Santo e logo começa a pregar. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meu querido, antes do Pentecoste, uma igreja que traía, que negava, que se escondia, que voltava atrás, que ficava em quatro paredes com medo, quietinha. Depois do Pentecostes, uma igreja que estava disposta a tudo para cumprir o seu chamado. Mas sabe por quê? Porque eles saíam, não com a sua sabedoria, não com aquilo que eles estudaram 3 anos no seminário com Jesus, não com aquilo que, por causa daquilo que eles viviam, não, eles fizeram tudo porque eles foram cheios, revestidos do poder do alto, do poder sobrenatural, do poder de Deus, dessa promessa que o Senhor cumpriu a eles, e que cumpre a nós, que está aqui. O desejo dele, mais do que o desejo pelo jeito da igreja, é que a igreja seja cheia do poder, porque uma igreja cheia do poder, ela vai sair e vai anunciar corajosamente. Ela não vai se calar, ela não vai se amedrontar, ela não vai recuar, ela não vai de alguma maneira ficar com mágoa, ela não vai ficar chateada, ela não vai se esconder. Pelo contrário, ela vai falar assim: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que Ele é poderoso. Ali tem uma situação muito difícil, muito delicada. Aquele povo ali é muito duro, duro igual o quê? Duro igual pedra, tem coração de pedra. Não, mas eu recebi um poder que a palavra, quando Jesus usou essa palavra, a palavra "e recebereis poder", é a palavra dunamis, que é a tradução de dinamite. Sabe que pedra não resiste uma dinamite? Dinamite, quando você coloca na pedra, aliás, é o que eles usam para destruir montanha, pedra. Então, a pessoa está difícil, é uma cidade difícil, é um bairro difícil, o meu trabalho é difícil, o meu chefe é difícil, as pessoas que eu prego, está tudo coração duro. Na verdade, não é que tem coração duro, é que falta dinamite dentro de você, porque depois que nós recebermos e formos cheios de dinamite, não existe mais cidade dura, não existe mais gente dura, não existe mais nenhuma dificuldade, porque nós estaremos cheios de
dinamite, cheios de poder do alto. Esse poder foi confiado, foi entregue para a igreja. Esse poder é a própria pessoa de Deus, é o seu Espírito que está aqui, e Ele quer tocar você, Ele quer encher você, Ele quer batizar você, Ele quer revestir você, Ele quer ungir você, Ele quer fazer isso. Não é para você ficar egoísta, se achando, não. Ele quer fazer isso para que a gente como igreja cumpra o propósito da igreja, que a igreja continue fazendo aquilo que Ele fez enquanto esteve aqui, que nós possamos continuar andando de casa em casa, de cidade em cidade, de povoado em povoado, fazendo o quê? Porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para trazer vista aos cegos, para curar, para libertar os cativos e oprimidos. Meu querido, você consegue olhar em volta da nossa cidade e perceber gente precisando ser liberta? Sabe como que elas vão ser libertas? Através da vida de um povo que está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa igreja nós estamos falamos tanto tempo, temos falado que vamos ver cura, maravilhas, milagres. Sabe quando nós vamos ver? Quando a gente estiver vivendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quem cura, quem liberta, quem transforma, quem salva, quem sara, é Ele, não sou eu, não é você, não é pastor, não é apóstolo, não é nada, é Ele. Então quando eu falar, Senhor, pode me esvaziar, pode fazer, tira a sujeira, tira o pecado, porque eu quero ser a tua mão, eu quero ser a tua boca, eu quero ser os teus pés. Fala através de mim para trazer salvação, que quando eu pregar seja a tua voz, para que se entrar 2, 3, 10 visitantes aqui, eles possam receber a palavra como uma espada entrando no coração e quebrando, como um martelo, que a palavra é de Deus, quebrando, esmiuçando a penha, quebrando a pedra. É isso. Então, meu querido, você quer isso? Você deseja isso como igreja? Essa igreja deseja isso? Você como igreja deseja isso? Meu querido, não é só aqui no culto. Então eu quero desafiar você, porque nós vamos continuar falando desse Espírito, desse poder, porque nós queremos ser uma igreja que dependa dEle, mais do que todas as coisas. Nós dependemos do ar, nós dependemos de alimento, mas para nós cumprirmos o ID, nós vamos depender e dependemos exclusivamente desse poder. Então nós vamos falar hoje sim, mas fale amanhã na tua casa, a hora que você estiver sozinho, fala depois, fala domingo, fale para a hora que você estiver pronto, chegando, está na hora do culto, Senhor, eu estou indo, porque eu quero te prestar um culto sim, porque eu sei que Tu és o Deus maravilhoso, eu quero Te honrar, mas enquanto eu faço isso, que o Teu Espírito esteja me tocando, mexendo a minha vida de poder da Tua unção. Para quê? Para eu sentir um arrepio? Não, para eu poder orar, para eu poder pregar, para eu poder ser luz nessa terra, para eu poder ser sal, para eu poder mudar a história da minha casa, da minha família, para eu poder mudar a história dessa cidade, para eu poder mudar a história da minha geração. Foi para isso que o Senhor te chamou, em nome de Jesus. Então nós vamos cantar essa música. Enquanto nós vamos cantar, falar, Senhor, faz de novo. Eu creio que pode acontecer um Pentecoste aqui. Se você quiser, meu querido, fala, Senhor, eu nunca senti uma experiência, eu quero sentir uma experiência, eu quero sentir um fogo me queimando, eu quero sentir um vento. Então faz de novo, não só para isso, mas para eu me transformar, para eu me transformar numa testemunha, num mártir, se for preciso, para eu viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.